Good morning, everyone. Então, nós vamos iniciar nossa primeira videoaula e aí nós iremos comentar algumas questões da apostila. Back to school, welcome. Então, sejam bem-vindos de volta à escola. Let's go! E aí, uma mensagem que eu deixo para vocês: 2021, I believe in you. E 2021, eu acredito em você. 2001, I believe in you. E aí nós vamos iniciar Study Time, Rotation, Learn English. Então são algumas palavrinhas motivadoras aí para vocês. E aí vocês viram que a apostila 1 de vocês começou com na apostila, primeira apostila, vai começar com duas questões fresquinhas aí do Enem, né, que foi 2021, quem fez a prova como teste aí. E aí a gente vai comentar essa questão. Então, a gente vai ler a primeira questão, número 1. A passagem do romance da escritora nigeriana traz um diálogo entre duas mulheres negras, a cabeleireira Aisha e a cliente Ifemelo. Então, para quem ainda às vezes tenta traduzir, Ifemelo é o nome da cliente e Aisha é o nome da cabeleireira, tá? Então, que às vezes vocês vão achar que tem que traduzir esse nome. Não, isso aqui é um nome próprio de duas mulheres nigerianas, Aisha e Ifemelo, tá? Então, isso aqui não se traduz. E aí, ele está querendo saber, o posicionamento da cliente é sustentado por argumentos que? Então, quer saber o posicionamento do argumento da cliente e não da cabeleireira, ok? Então, aqui foi uma prova do Enem fresquinha para vocês. E aí, a gente vai analisar alguns aspectos. Finally, Aisha finished with her customer and asked what color Ifemelo wants for her hair attachment. Então, aqui, ele está querendo saber, o primeiro parágrafo aqui fala, finalmente, Aisha finalizou, né, a cliente dela e perguntou que cor ela gostaria, né, de colocar nos cabelos dela, né, nos anexos. Anexo é tipo no sentido de fita do cabelo, que as mulheres colocam, né, colocam fitas no cabelo, colocam mais cabelo. E aí ela fala, color for. Aí aí ela colocou a tonalidade, significa cor 4. Então, ou seja, sugere que ela estava com a coloração do cabelo número 4. Not good color, Asha said promptly. Só que aí a cabeleireira fala para ela, não é uma cor boa, Aisha disse, né? Só que ela falou de uma forma bem intensificada, bem prontamente, ou seja, aí ele fala, that's what I use. Aí ela fala, mas é essa que eu uso. It's look dirty. Aí a cabeleireira fala para ela, parece suja. You don't want color 1? Você não deseja colocar a cor 1? Aí ela fala, color 1, it's not too black. It's too fake. Ifemelo said, losing her hard drop. Something I use color 2, but color 4 it's closer to my natural color. E aí a cliente fala para ela, a cor 1 não é tão preta. Ela parece mais falsa, fake. Aí a cabeleireira Ifemelo fala para ela, said, losing her hard drop. E aí a cabeleireira fala, perdendo, né, um dos como que eu falo assim para vocês nessa expressão? Perdendo um dos involucros, né, do cabelo dela, perdendo-se um dos involucros do cabelo dela. Aí ela fala, algumas vezes eu uso a cor 2, mas a cor 4 é a que mais se aproxima da cor natural. Então, closest, lembra que a gente já trabalhou esse aqui? É um superlativo, né, closest. Então, promptly significa prontamente. Vou separando algumas palavrinhas para vocês aqui. Promptly attachment significa anexos, tá? Esse sentido aqui seria tipo fita de cabelo. As meninas entendem no sentido de mechas de cabelo. Quando ela fala assim, hard drop, significa mechas de cabelo aqui. He touched Ifemelo's hair. Why you don't relax? Aí
ela fala pra cabeleireira: por que você não tenta relaxar? Aí ela fala: I like my hair the way God made it. Então, aí ela fala para cliente Famous, né? Por que você não tenta relaxar mais? Aí ela fala: eu gosto do meu cabelo como Deus me fez. But not you can beat it, hard to come. Ela said, mas não, meio que, mas você, como que você penteia ele? É difícil demais pentear, Aisha disse, né? A cabeleireira falou. If Family had brought her own cup. Aí a cliente fala que ela trouxe o próprio pente dela. She gently combed her hair. Então ela gentilmente penteou seu cabelo denso, soft and technical. Então o cabelo dela era denso, né, pesado, e também fala que o cabelo dela tinha um peso no sentido de que ele era muito enrolado. Until in framing her head like a hell. E aí ele fala que o cabelo dela também, até ele ficar brilhoso, no sentido de emoldurado, né? O cabelo dela como um anjo. It's not hard to come if you mostly it's proper. E aí ela fala, não é tão difícil pentear se você no sentido de faz com bastante paciência e propriedade, quando ela quer dizer assim, no sentido de hidrata, né? Então, essa expressão aqui, pessoal, moisturize significa hidrata, tá? Moisturize. Então, significa no sentido de moisturize. Então, quando fala assim no sentido de moisturize, significa hidrata com regularmente. Properly significa no sentido de regularmente. She said, ela diz. Sleep in the coach tone of the prose lies and they used whatever she was trying to convince other black women about Mary's wear their hair natural. Então ele fala assim que ela disse, né, no sentido de que se você hidrata o cabelo, naturalmente ele fica mais fácil de pentear. E aí ela fala também outra no sentido dessa palavra sleep, que significa, ela disse escorregando, né? Aqui whipping, sleep, essa palavra sleep é escorregar. E sleep é escorregando para, quando ela fala no sentido de persuadir, então ela fala escorregando in the coaching tone. Então, persuadindo, quando ela fala. E aí ela utiliza a expressão um tom persuasivo. Então, ela fala de uma firmeza de tom persuasivo. Então, coach tone significa tom persuasivo. Of the proselytes that we use. Então, prosely, propriamente. E aí ela fala, was trying to convince your black woman. E ela tentou convencer outra mulher negra, né, sobre os méritos de usar o cabelo que? Natural. Age snorting, então a cabeleireira fala. She clearly could not understand why anybody was choose the sulfur tooth comb natural. E aí a Arcel argumenta, né, que é no sentido de snorting. Então, no sentido de nós, bufou. Então, Aisha bufou. É no sentido de ficou meio que irritada, porque ela claramente não conseguia entender porque que ninguém deveria escolher, né, sofrer daquele jeito, combinando o cabelo natural. Através of the simple relaxation, então através de um simples relaxamento. She selected out of its hair, então ela selecionou para fora o cabelo de fêmeas. Essa palavra aqui, plucked, então vamos lá, significa no sentido de arrancou, um pequeno anexo, né, from the pile. Então, plucked significa, pessoal, arrancar, tá? E aí, esse anexo aqui que fala é tipo, no sentido de mechas de cabelo. Um pequeno apego from the pile. E essa palavra pile, que tá aqui, a pilha, né, significa pilha, né, da mesa, e ela arrancou uma pequena pilha da mesa e começou, quando ela fala a expressão deftly, deixa eu anotar aqui, pegar essa expressão aqui, deixa eu ver onde que está.
definitely, habilmente para virar. E ela começou, né? Ela pegou a pilha da mesa e começou habilmente to twist, né? Que ela fala lá. Torcer. Definitely twist. Então, definitivamente a torcer. Questão: a mensagem do romance da escritora nigeriana traz um diálogo entre duas mulheres negras, a cabeleireira Aisha e a cliente Fem. O posicionamento da cliente é sustentado por que argumentos? Pessoal, reforçam a ideia do padrão de beleza, retratam um conflito entre gerações, revelam uma atitude de resistência, demonstram uma postura de maturidade ou evidenciam a mudança do comportamento. Então, quando a cliente ela deseja manter o seu cabelo de forma natural, que postura é essa em relação a essa reflexão? Ok? Então, vocês vão analisar. E aqui nós temos a segunda questão do Enem, que foi em relação à campanha que leva o leitor a refletir sobre a necessidade de quê? Então, aqui, vamos ler aqui não questão 1, é a questão 2, os recursos usados nesse pôster de divulgação de uma campanha. Leva o leitor a refletir sobre a necessidade de quê? Quando eu utilizo a expressão shouldn't, significa não deveria, um verbo modal que significa no sentido de não deveria, ok? E aí ela fala, women shouldn't have rights, mulheres não deveriam ter direitos, mulheres não deveriam votar, mulheres não deveriam trabalhar, mulheres não deveriam, no sentido de box, significa caixa, se encaixar em algo, tá? Em algum lugar. Então, aqui uma mensagem do texto fala, women shouldn't suffer from discrimination anymore. Então, isso aqui são rótulos da sociedade que a mulher, infelizmente, ainda sofre. Então, o texto fala, mulheres não deveriam sofrer discriminação nunca mais, anymore, de qualquer forma. Então, os recursos usados nesse post da divulgação de uma campanha levam o leitor a refletir sobre a necessidade de quê? Criticar o tipo de tratamento dado à mulher? Rever o desempenho da mulher no trabalho? Questionar a sobrecarga de atribuição da mulher? Analisar as pesquisas acerca dos direitos da mulher? Ou censurar a mulher pelo uso de determinadas palavras? Então, a gente sabe que a mulher sofre muito na sociedade, discriminação, seja ela no trabalho, seja ela por ser mulher, seja ela na campanha política, na campanha de educação, em tudo. O texto faz essa crítica tampando a boca da mulher aqui. Então, o que isso leva você a refletir? Você vai marcar qual a alternativa, ok, pessoal? E na próxima aula nós vamos comentar a questão 3 dessa linda poetisa aqui, que é a Amanda Gorman, que ela ela criou um poema no dia da posse de Joe Biden. E esse poema foi muito renomado por ela trabalhar uma questão principalmente da luta pela igualdade. E aí a gente vai analisar ele na próxima aula, ok? Tenham um bom dia, have a nice day. E qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo. See you soon.